você que está ligadinho aqui na BMC News, no programa Sou Bem Sucedido, o nosso encontro semanal, onde sempre traz um convidado para inspirar você e tenha certeza que você tem muito a aprender hoje, tá bom? Ó, você está vendo aí na sua tela que tem um QR Code. E nesse QR Code, você pode pegar o seu celular, você vai escanear. Por quê? Porque você escaneando, você vai falar diretamente com a Nathalie e ela vai direcionar você, porque você que é telespectador, você tem direito a ter mentorias, tanto com o Paulo Moraes, comigo durante 30 dias, tá bom? Que acontece toda terça-feira às 7 horas da manhã. Então, quero que você escaneie agora e não perca essa oportunidade. E bom, vamos falar logo do nosso convidado. Hoje ele está aqui, vai contar um pouquinho da sua trajetória, dos seus negócios, e hoje estou aqui nada mais nada menos com Pedro Garoldi. Falei certo? Falou certo. Falei certo, porque sempre que teve um treinamento aqui pra gente falar. Pedro, que bom ter você aqui, viu? Obrigado. Que alegria. É uma honra para mim participar. Obrigado pelo convite, contar um pouquinho da história. Eu acho que isso a gente vai aprendendo um com o outro, sim, né? Nos exemplos. E é legal, porque quando a gente conta a nossa história, muita gente senta aqui, Pedro, fala assim, cara, eu não me lembrava disso. E às vezes pro pessoal é uma nostalgia vivenciar a história de novo, porque aonde você chegou teve uma história que trouxe você até aqui, né? Sim. Eu vim de uma família muito tradicional, né? Uma família que já tinha uma condição de vida muito boa. Legal. Eu pude estudar nos melhores colégios, morava numa casa grande. Sim. Eu lembro, até engraçado isso, de um momento em que eu me deparei vendo na televisão favelas. E eu percebi que pessoas podiam morar em favelas. Isso era distante da minha vida. E isso me chocou muito, né? Fiquei triste, chorei, marcou como eu era privilegiado nas condições que tive, o que sempre me gerou um sentimento a mais de responsabilidade. Sim. O fato de eu ter tido tanta oportunidade me obrigava a ter que entregar mais socialmente. Eu sempre usei isso como um fator desafiador e não como comodismo, né? Mas esse pensamento foi seus pais que ensinaram, né? Porque, vamos ser sinceros, não é comum a gente ver hoje uma pessoa que vem de uma classe média, uma classe maior, de ter essa consciência. Não é comum, estou dizendo que não exista, mas não é tão comum, né? Foi os seus pais que, devido à construção que eles tiveram, como é que foi essa construção de pensamento? Eu acho que sim. Meu pai sempre valorizou o trabalho, né? Ele trabalhava com o quê, Pedro? Advogado. Mas é um empresário, né? Empreendeu muito, tentou muito, sofreu muito. Legal. E ele tinha, inclusive, uma indicação de não empreender para mim. Que ele dizia que eu devia fazer carreiras mais consolidadas em multinacionais, que era o nosso desejo, né? Juntos, do que realmente empreender, porque era um mercado muito instável, gerava muita preocupação. Mas ele sempre foi muito exigente, né? Na escola, por melhores notas que eu tirasse, eu não conseguia agradar. E eu demorei para entender que ele estava querendo mais meu esforço do que talento. Entendi. Ele queria saber se eu estava fazendo o meu melhor. Entendi. Isso gerou alguma frustração inicial no começo, né? Como é que você lidou com essa frustração? Olha, isso tudo culminou no vestibular para mim, que foi um período de grande tensão, né? De resposta. Eu não sei, eu acho que inicialmente eu lidei mal, eu não conseguia entender, eu achava que isso era um afastamento, uma falta de reconhecimento. Eu sempre fui bom aluno, sempre entregava e achava que não tinha o devido reconhecimento. No vestibular eu vi que isso era realmente mais duro, né? Sim. Então foi um período que eu sofri mais o processo do vestibular. Mas toda a minha carreira, tudo isso mostrou que isso me fez mais forte. Mas eu acho que a gente só consegue reconhecer isso mais pra frente, né? Você sabe, Pedro, não tem como a gente reconhecer isso antes. Eu falo isso porque eu lembro que meu pai, já contei aqui no programa, eu queria muito um Nike, cara. Era um Nike branco e tinha um negócio preto assim, ó, em volta. Mas meu pai não me dava. Ele me dava era Quixute, cara. Você usou Quixute? Eu sei. Meu pai me dava Quixute e Bamba. Ou era Bamba ou era Quixute. E eu falava assim, papai, eu quero tanto Nike, meus amigos, tá? Meu pai falava assim, meu pai tinha condições, né? E meu pai falava assim, enquanto você estiver sobre os meus cuidados e depender do meu dinheiro, você bota no pé aquilo que eu quiser.
E naquela época, cara, eu ficava revoltadíssimo, eu não entendia. Mas depois eu entendi que isso me fez virar muito mais homem, responsável, de entender conquista. A gente aprende isso depois. Eu acho que é o entendimento do valor das coisas, né? Sim. Ele nunca me dava exatamente o que eu pedia. E não era nem questão de marca. Às vezes eu pedia alguma coisa e ele me dava parecido. Às vezes era até mais caro o que ele me dava, mas não dava o que eu pedi. E isso era uma coisa que não era, eu não conseguia entender, né? O mecanismo de como você tentar pegar as coisas que você quer e você ir atrás de alguma forma para resolver o seu problema, isso foi um ensinamento importante que recebi. Você tem irmãos? Três irmãs mais velhas. Mais velhas. Mais velhas. E como é que elas lidavam com essa exigência ou era só com você? Não, a exigência era com os 4. Né? Eu acho até que comigo, hoje olhando para trás, eu acho que era até mais leve do que com elas. Né? Eu acho que primeiro por ser o último e por ser homem. Meu pai tinha uma coisa também um pouco machista, eu acho. Algumas, eu tenho uma médica, uma irmã advogada, uma irmã administradora, ele formou os 4, isso foi uma coisa que sempre o orgulhou, mas assim, umas levaram melhores do que outras. Entendi. Né? E a escolha da faculdade, como é que foi? Olha, o início foi, eu tinha muita dúvida sobre o que fazer, fiz todos os testes vocacionais possíveis, tinha uma dúvida, nada vinha claro para mim. Então eu acho que nessa dúvida eu acabei indo para administração, que era o mais amplo das possibilidades. E aí, mas eu cheguei a prestar direito também nessa primeira tentativa. E acabei passando na FAAP, né? Não era, eu queria mais a Getúlio Vargas, isso era uma coisa da família nossa também, ou na USP, não passei nelas, mas depois eu fiz pós-graduação na GV, depois eu fui estudar fora, mas essa escolha vocacional gerou essa dúvida para mim durante muito tempo. Hoje eu tenho certeza que foi o caminho certo. Entendi. E antigamente também essa coisa de qual faculdade você vai passar era uma pressão. Era uma pressão enorme. Para mim era muito, muito forte. Eu cheguei a participar de um programa da Silvia Popovic falando da pressão do vestibular. Mentira, sério? Sério. Fui convidado, apontado pela escola para ir falar disso. Entendi. E aí você se formou, e aí você foi trabalhar nos negócios da família ou não? Já quando eu estava trabalhando, quando eu comecei a estudar, eu já no primeiro ano estava dando aula de inglês. Esse foi meu primeiro emprego. Meu pai oferecia para eu estagiar nos negócios da família. Cheguei até a ir algumas vezes, mas eu achava que eu era muito... não era normal aquela relação ali, né? Então não tinha os desafios que eu acho que eu precisava passar. Entendi. E fugir disso. Isso foi sempre uma conversa meio doída com meu pai, né? Que ele achava que eu tinha que estar mais lá, embora ele não não cobrava. Embora ele não apoiasse a ideia de eu empreender, ele queria que eu tivesse com ele nos negócios. Entendi. E fui desenrolando a minha carreira por outro lado. O inglês me abriu portas. Então eu comecei fazendo tradução para uma empresa para Siemens, e a partir foi onde eu construí minha carreira. Então fazendo tradução para eles, depois me chamaram para estagiar lá e eu fui desenvolvendo a minha carreira pela Siemens. Eu não sei como até hoje as pessoas tem gente ainda que não entendeu que o inglês ele abre portas, o espanhol abre portas, uma segunda língua abre portas, né? Sem dúvida. As pessoas ainda resistem a entender isso, né? E eu fazia uma tradução de laudos de avaliação para entrega de crédito para médicos, né? E hoje eu tenho Instituto Médico, então hoje sou eu que tomo os créditos que eu cheguei a analisar no começo da minha carreira. Sim. Então a gente fazia esses pareceres em inglês e mandava para o comitê que ficava em Miami. E aí tinha que participar nessas discussões, então eles começaram a me chamar também para participar dos debates, e aí acabei trabalhando com eles. Foi uma carreira... E aí você ficou um tempo na Siemens, e depois qual foi o próximo passo que você Olha, eu fiquei muito tempo na Siemens, né? Eu fui pela Siemens delegado para morar no México,
Fiquei 2 anos no México, como gerente de projetos. Depois eu fui assumir uma posição na Venezuela. Venezuela, com Hugo Chávez. Que benção. Em 2008 e 2009. E era uma coisa muito peculiar acompanhar a ebulição daquele país naquela época. E eu fui muito feliz nos 2 lugares. Esse que ano que era, mais ou menos? 2008, 2009 na Venezuela. 2004... É tudo isso que falam por aí? Olha, eu vi famílias divididas, sofrendo pela questão do chavismo. Então, essa questão de dividir... quando você chega com a política tão forte dentro de casa, é um problema mesmo. Mas os discursos dele, independente do que você gosta, eram incríveis. Você ficava 8 horas ouvindo ele falar, eu fiquei vendo isso. Era muito carismático. Ele tocava nas pessoas. Mas todo ditador fala bem, né? Pois é. Então a gente tem que saber usar o dom da oratória para as coisas certas. Eu tenho uma dificuldade de achar que as pessoas querem o mal uma da outra, mas os meios, né, que você utiliza para resolver isso, você achar que você consegue liderar pessoas assim desse jeito é preocupante. E até mesmo vivendo numa pobreza tremenda, mas acreditando na promessa, né? O povo às vezes não fica aberto a situações assim que estão acontecendo, mas na promessa daquilo que se fala. E o povo venezuelano é muito parecido com o brasileiro. Aparência, história de vida, tem muita coisa. Eu sofro muito com o que está acontecendo lá agora. Entendi. E lá também muitos trabalham mais para o governo por causa do petróleo, né? Sem dúvida. No nosso caso lá, a Siemens era 90%, o cliente era PDVSA, que é o governo. Era de onde saía. O resto era muito pouco e a gente tinha dificuldade de receber. Entendi. Mesmo assim. Bom, é o seguinte, quer saber um pouquinho mais sobre a Venezuela? Você vai saber daqui a pouquinho. Quer saber como foi um pouco mais dessa experiência? Você vai saber daqui a pouquinho. A gente vai pro rápido intervalo e daqui a pouquinho a gente volta. Estamos de volta aqui no programa Sou Bem Sucedido. Hoje estamos aqui com o Pedro e encerramos o primeiro bloco ele falando um pouquinho dessa experiência dele sobre quando ele morava lá na Venezuela. Mas um dia falaram para você, vem embora. A Siemens desistiu da Venezuela. Então a minha ida lá já era para fazer o processo de saída, né? Entendi. Então quando a gente terminamos a negociação com um grupo indiano, desenhou toda a operação, então eles já colocaram um outro financeiro no lugar e eu voltei pro Brasil. Uhum. E com a família? Você era solteiro nessa época? Não, era casado. Casado? Meu primeiro casamento. Entendi. Isso foi uma coisa, e assim mesmo, foi muito legal nisso, que antes de oficializar o convite, eles disseram, pega a sua esposa, vai lá, ver se ela gosta, porque eu já estava aqui, eu era novo, era um desafio para mim, conseguir chegar a CFO tão cedo. Sim. Então eu estava topando o desafio, né? Uhum. Mas para minha esposa na época era um desafio, era mais difícil. Mais difícil. E aí depois você saiu da Siemens e aí você foi já para a parte médica ou não? Não, eu voltei para a Siemens, cheguei a voltar a ficar um pouco no Brasil pela Siemens ainda, aí fui para o grupo Canon. Aí fiquei 2 anos na Canon, só que como eu morava em Alphaville e trabalhava em São Paulo, eu estava sempre tentando buscar alguma coisa com mais qualidade de vida perto de mim. Uhum. Aí surgiu essa oportunidade do grupo Hipermarcas, né, Hypera Marcas, mas eu entraria como CFO de uma televisão local em Alphaville, a TV Alphaville, que era uma joint venture da Hypera Marcas com o SBT. Entendi. Então, aí você foi CFO de lá? Fui CFO, estatutário lá da TV, vivi os desafios de se ter uma TV 24 horas também. Sim. Mas a gente tinha internet, né, telefone, então essa dava saídas residenciais e corporativas. Entendi. E era um trabalho puxado também, no sentido de cobranças e
Sim, lidar com o cliente residencial, essa loucura, né? Já era um desafio. Tinha um desafio grande, que eram duas empresas grandes sócias, que era o grupo SBT, então a gente tinha que conversar bastante com o SBT, bastante com a Hipermarcas, que estavam com com objetivos um pouco diferentes, que até terminou com a separação de duas empresas, uma para o modelo corporativo e outra residencial. Entendi. E como é que você chegou na área médica? Como é que foi? Foi uma surpresa em casa, né? Minha família tinha um negócio que era o hotel para terceira idade, o Solar Villa Garode, que já tem quase 30 anos. E que eu sempre acompanhava, meu pai ajudava, mas não estava lá no dia a dia, mas foi com o diagnóstico de um câncer terminal do meu pai, que foi do diagnóstico à morte dele foram 45 dias. Nossa. Esses 45 dias ele estava ótimo, meu parceiro, meu sócio em outras coisas, fazíamos coisas juntos. E no diagnóstico ele me pediu que ficasse com ele todos os dias, então eu saí da TV e fui ficar com ele, né? Foram 45 dias muito intensos, foi um fechamento bárbaro para mim, muito difícil. Ele estava querendo escrever, então ele estava querendo escrever 2 livros, né? Um manifesto e um livro, que não foram concluídos. Quem sabe um dia eu os conclua. Mas ele estava angustiado um pouco que algumas soluções não tinham sido encaminhadas, mas estávamos tentando deixá-lo mais tranquilo, ver alternativas, né? E num dia no hospital, ele pediu que fôssemos ao hotel. Chegamos no hotel, contrariado, nós não queríamos que ele fosse, e ele era de uma opinião muito forte, demovê-lo era um desafio. Chegamos lá, ele reuniu as pessoas e, sem conversar comigo, me anunciou como presidente do Solar. E eu estava com os outros negócios, né? Ele disse, olha, eu não tenho mais tempo para te convencer, preciso que você assuma. Então eu entrei na área da saúde ali. Um grande desafio. 15 dias depois deste anúncio, meu pai faleceu. Então tinha que lidar com a dor da perda, né? Assumir os novos negócios. As pessoas estavam tristes, a empresa estava triste por ele, né? As receitas tinham caído, os hóspedes estavam sofrendo. Então foi um baque para levantar tudo isso. E nesse caminho eu conheci a minha segunda esposa, a Rebeca, que é médica, ginecologista. E aí eu chamei ela para entrar no mundo da longevidade. E aí ela se especializou em geriatria, né? Fez pós-graduação no Einstein, em longevidade e geriatria. E a gente começou a desenvolver soluções para ela, sempre muito apaixonada por hospitais, pelo setor público, e a gente queria achar uma solução boa para você pensar, porque quando a gente trabalha com a finitude, a gente vê que chega uma hora, você precisa cuidar antes da saúde. Sim. Você precisa entregar uma solução, porque a gente não está preparado para o processo do envelhecimento, sabe? Nem mentalmente, nem quimicamente, nem emocionalmente também. Emocionalmente também, né? A gente precisa falar mais sobre isso. E nessas buscas, né, eu cheguei a montar um consultório para a Rebeca na frente do hotel, para a gente montar a clínica dela, sem saber exatamente como é que ela queria atender, porque ela já não queria mais fazer atendimentos convencionais de ginecologia, a gente queria encontrar uma solução que ajudasse no processo de longevidade. E encontramos uma área muito interessante, que é a área da reposição hormonal, da suplementação, e você tratar a saúde com uma parte mais preventiva. Sim. Né? E houve um sucesso muito grande da Rebeca lá, enquanto o hotel também estava indo muito bem. E aí nós resolvemos dar um passo além e trazer essa experiência que nós tínhamos em Alphaville, trazer para São Paulo, que é o grande desafio.
Sim. Juntamos com outros médicos e oferecemos uma solução maior aqui, que é um instituto, né? O Instituto Garode, agora, que leva o meu nome da minha esposa, com esse perfil de lutar por longevidade, performance, emagrecimento, contra essas doenças crônicas que afetam o processo de envelhecer. Ele é voltado mais para mulher ou não? Não. A clínica da Rebeca em Alphaville, a maioria é mulher, mas muitas mulheres levam seus maridos, porque a gente não fala tanto o que acontece conosco aos 40 anos, né? Nós começamos a perder hormônios, e hormônio é o lubrificante da vida. É quando a gente fala de testosterona, Sim. né? Homem com, se eu estiver falando uma bobagem, você me corrige, né? Mas homem com 35 anos, ele já tá tendo queda de testo, né? Já. E todo mundo fala de testo, muitas vezes, como parte sexual, como libido, e não é só isso. Não é só isso. Não é só isso. Ele mexe com toda a parte musculatória também. Então, Sim. você protege muito mais seu coração, né? Você diminui doenças cardíacas, chances de desenvolver câncer. Os hormônios, tanto é que a maior incidência dessas doenças de ataques cardíacos ou de câncer é a partir dos 40, quando você começa a perder hormônios. Sim. Então você precisa pensar nessa reposição, que a gente fala de longevidade, a gente fala, vamos viver mais, né? Nós já estamos aumentando essa expectativa de vida. Nos últimos 10 anos, saímos de 73 anos, a expectativa, para 77. E está aumentando, mas não é isso. A gente quer viver melhor, né? Não adianta só ter pessoas com cabeça boa, seu corpo precisa conseguir responder. E vale a pena só você que está nos assistindo entender que nós não estamos falando aqui de reposição hormonal é uma coisa, do que tem muita gente que vê atletas que tomam hormônios, né, tomam bombas, sei lá o que eles tomam, mas para ficar forte. Não é disso que a gente está falando, a gente está falando de saúde, não é isso? De saúde, um acompanhamento médico é muito importante, né? Então, por conta do uso indevido de hormônios, aí, dos esteroides, é que criou-se muita barreira para isso. Então, o certo é você fazer um acompanhamento médico, olhar seus níveis de hormônios e fazer esse trabalho para que você não tenha uma queda de desempenho, né? A minha qualidade do sono, eu tive isso, sofri isso aos 40. Eu dormia pior, eu não tinha energia para acordar, ficava mais mal-humorado, irritado. E a libido também caiu, mas é um conjunto todo. E aí, quando você começa a fazer um trabalho de longo prazo, né, assistido, você tem os ganhos incríveis da reposição. Sim. O homem, ele precisa aprender a se cuidar, né? Eu acho que... Por isso que o homem, eu acho que morre mais rápido, né? Porque o homem se cuida menos. É verdade. E tem que se cuidar, né? E entender que essa parte hormonal, ela é tão quanto importante, né? Porque às vezes o cara tá lá, o cara tá lá deprimido, o cara tá caído, o cara não tem ânimo. Quando vai fazer um exame, ele vai procurar um médico, as taxas hormonais dele todas desequilibradas, e aí... A experiência de ter um hotel para terceira idade me deu uma visão... sem dúvida. As conversas, eu gosto de conversar também, então eu perguntando um pouco, né, sobre o que você mais se arrepende na sua vida, por exemplo, e as respostas mais doídas são sobre aquelas coisas que você não fez. Sem dúvida. Não aquelas que você fez e de alguma forma deram errado, porque isso virou um aprendizado para você. Então, e quando você também vai perdendo eventualmente a sua energia, né? Então, isso é pior. Sim. Sabe, a pessoa até quer, mas já não consegue mais ir. Se você não cuidar do seu corpo, da sua saúde, você não vai conseguir ter a sua performance. Né? Então, e você tem que agir nisso cedo. E a mulher tem este cuidado, este olhar normalmente da ginecologista. Homem, quem que o homem procura para essa conversa, né? Nós somos pouco assistidos, talvez um pouco pela própria complexidade da mulher, que demande um olhar mais próximo, né? Por conta da gravidez, do puerpério, que são mudanças fortes de hormônio, faz com que ela tenha essa necessidade. Sim. Vamos falar mais daqui a pouquinho, já falar mais um pouquinho da saúde do homem. Eu vou contar um segredo para vocês, mas daqui a pouquinho a gente volta e eu conto.
Estamos de volta aqui no programa Sou Bem Sucedido e contando a história do Pedro aqui, ó, estamos falando sobre saúde, presta atenção, isso serve para você também. Mas o que eu ia contar, Pedro, que o meu pai, por exemplo, meu pai tem 74 anos, né? E meu pai tava meio prostrado e tal. Eu falei, pai, vai, né, quando você for no médico, pede pra fazer os exames hormonais. Pô, cara, os hormônios dele, vitamina D, cara, tudo lá embaixo. E aí a gente acha às vezes que o idoso, vamos falar do idoso agora, que às vezes o idoso tá preguiçoso. E não é que ele tá preguiçoso, ele tá sem energia. Não é? A parte química nossa, né? Eu acho que nós damos pouco valor a isso. E tem uma questão diferente, né? Quando a gente fala no mundo médico sobre o que é estar doente e o que é você ter a sua melhor versão. Né? Então, estabelecem-se limites que não são aceitáveis de determinados hormônios e vitaminas no seu corpo, que aí você é tratado com uma deficiência e você procura repor. Mas você pode fazer sempre melhor do que isso. Se a gente está construindo uma vida mais longeva, a gente precisa trabalhar em melhores níveis de performance para chegar com essa qualidade lá. Sim. Então, a gente tem que fazer esse acompanhamento sempre. Né? A partir dos 35, 40 anos, isso vai para sempre. E o homem é muito desassistido nisso. Vê pouco essas questões hormonais que trabalham em várias esferas no seu corpo, protegendo contra partes cardíacas, né? Os cânceres, uma infinidade de doenças. Hoje, quando a gente olha para a finitude, as doenças crônicas são muito cruéis, né? Diabetes, hipertensão e sobrepeso, né? Então, se você tem alguma dessas daí, esse preço que vai te cobrar na frente é muito grande. Então, quando a gente começa a ter indicadores desses aqui, é mais do que na hora de se buscar ajuda. Você acha que o homem vai menos no médico porque ele tem medo de... Será que eu vou ter alguma coisa? Será que se eu for lá eu vou descobrir? Tem muita gente fala, quem procura acha. Você acha que a dificuldade do homem buscar ajuda tá ligado a isso ou não? Talvez. Eu acho que o homem dá pouca importância mesmo. Eu acho que ele coloca outras prioridades. Pode ser um pouco de receio de ver, mas eu acho que a gente pouco... né? Então, qual é o lugar que eu vou buscar essa solução? A gente precisa, eu estou tentando encontrar um lugar, fazer um lugar, fiz um lugar, que é o Instituto Garode, que tem muito atendimento na parte feminina. Minha mulher é ginecologista, mas temos outros médicos, ela também atende, que são especializados nesse entendimento da regulação química hormonal para você ter o seu desempenho. E hoje a medicina ela é muito personalizada, então não adianta você vir com soluções pré-prontas. Hoje a gente usa inclusive testes genéticos para fazer esse diagnóstico, para entender como é que seu corpo reage melhor e a que reage melhor, qual é a combinação perfeita, porque quando você fala reposição de hormônios, né, não são dois, você tem que fazer um conjunto de coisas junto com suplementação. E esses testes genéticos são tecnologias novas no Brasil, São novas. E agora vocês têm lá na clínica nós de temos vocês, lá, né? A fábrica no Brasil agora. Legal. É uma parceria que a gente tem, que você com isso, você dá informações tanto para os médicos quanto para os nutricionistas entenderem aquilo que você tem menos tolerância, aquilo que você reage melhor, aquilo que vai trazer o melhor sucesso para você. Ou seja, até para evitar as doenças desagradáveis, né? Ou seja, isso aqui é prejudicial para o teu corpo, dá uma evitada. Sim, e nós reagimos diferente. Esse é o desafio da medicina, que não é exato, né? Então, eu venho das finanças e para mim 2 mais 2 vão ser sempre 4. Na medicina, não. Né? Então, você tem que fazer, tem que se munir de informações, você tem que confiar no seu médico e fazer um acompanhamento. E aí você tem que ir vendo como é que você responde a isso. Né? Então, a gente com tecnologia usa para poder medir você de todas as formas. Né? A gente faz virtualmente, a gente faz isso quimicamente, a gente acompanha esse desempenho. Então, isso faz de você uma pessoa de sucesso em qualquer área.
né? Você não precisa estar querendo ser um super esportista ou buscar uma super definição no seu corpo, mas o entendimento do que você precisa, onde você precisa da sua energia mais, o que ela tá faltando para você e garantir que ela fique assim por muito mais tempo. Sim. A sua clínica hoje, a gente não pode negar, é uma referência, né? Mas vamos lá então, se o Júnior Silva chegasse lá hoje, pá, como é que é o processo lá dentro? Porque às vezes a pessoa está nos assistindo, ela tem essa dúvida, né? Como é que funciona? Como é que transita? Cheguei lá, marquei uma consulta. O Júnior Silva marcou uma consulta. Como é que funciona todo esse processo lá dentro? Você começa fazendo uma autoavaliação. Você chega lá e vai responder algumas perguntas. Uma anamnese. Uma anamnese. Anamnese a gente chama fora dali. Ali é uma autoavaliação mesmo. Tá. São áreas onde a gente vai tentar entender os pontos onde você mais tem... onde a gente mais pode te ajudar. Tá. Né? Tanto de dentro para fora, como de fora para dentro. Pegando a parte estética também, que a gente tem soluções lá. A gente faz esse entendimento, depois você vai ser levado para um médico fazer a sua anamnese com base na sua autoavaliação e vai tentando tirar ali questões mais médicas. Né? A gente faz uma medição sua através de bioimpedância, tiramos foto 3D do seu corpo todo para entender esses desbalances, né? E aí a gente vai fazer uma proposta de tratamento para você. Primeiro precisa fazer os exames, né? Você tem que ter todos os exames clínicos, olha, entendendo a sua autoavaliação, anamnese, mais avaliação médica dos seus exames, os seus objetivos, onde você quer chegar, estabelece-se um prazo para esse objetivo e a gente vai acompanhando você durante esse período até chegar lá. E aí é muito importante que essa conversa exista, então essa proximidade com o paciente para ter certeza, né, de que está fazendo também a sua parte. Não há milagres, né? Claro. Não tem que fazer sua parte nutricionalmente. É engraçado isso, né, cara? Eu falo isso porque às vezes eu falo que o médico, o nutricionista, o personal, cara, eles são sempre os vilão, né? Porque a pessoa chega lá, às vezes a pessoa, ela tem um tratamento bacana, mas ela vai lá e ela não come direito, ela não treina, aí a culpa é do personal, a culpa é do médico, e não é bem assim, né? Tem o seu comprometimento. A pessoa precisa fazer compromissos sérios do que vai conseguir cumprir. Então você diz, olha, isso eu consigo, isso eu não consigo. Se você não tiver essa verdade com o seu médico, fica muito difícil te ajudar. Sim. A partir do momento que existe essa troca real do que é possível, do que você está disposto a fazer, estabelecem-se metas realistas, né? E aí compartilhamos, esse objetivo aqui é bom, com isso que você está fazendo, que você se compromete a fazer, então a gente consegue chegar lá em tanto tempo. E essa troca tem que acontecer. Então a nossa equipe vai fazendo isso, vamos fazendo avaliações mensais do seu desenvolvimento, a nutricionista junto com a nossa equipe de biomédicas, a gente vai fazendo análise dos seus resultados, da bioimpedância, vamos estar analisando você para ter certeza de que isso está caminhando bem. Sim. E às vezes é necessário fazer ajustes no seu tratamento para que evolua melhor e para que a data seja alcançada. Mas tem que ter um compromisso. Sim. Até porque, vamos falar de emagrecimento, né? É que nem você falou, é matemática, né? Você tem que sair mais do que você... Calorias, do que você consome, do que você perde. Falo isso porque eu dei uma engordadinha, aí que eu mudei de casa, aí onde eu morava tinha uma academia que era dentro do meu condomínio, eu fui morar em outro lugar, não tinha, cara, num descuido engordei 9 quilos. 9, já perdi 9, os 9 já perdi já, e agora eu continuo, tava fazendo, então assim, cara, não tem muito segredo, né? É matemática. Mas tem gente, de novo, o desequilíbrio químico nosso atrapalha muito esses objetivos, Sim. né? Então, aí onde eu queria te perguntar, tem os desafios químicos, mas também tem os desafios emocionais. Sim. Como é que é feito esse trabalho? Porque às vezes tem uma compulsão alimentar, tem uma tendência da pessoa ela ter, enfim, um monte de coisa. Como é que lida? Então, a gente primeiro tenta
resolver a parte química, para a gente poder ter um diagnóstico, né? Muitas pessoas vão lá, né? Um relato da minha mulher, dizendo as mulheres que estão com problema no seu relacionamento, que estão ruins, estão com problemas, estão procurando soluções psicológicas, e quando são tratadas da parte química, sua resposta, aí falam, agora tá ótimo com meu marido, tudo voltou. Então a primeira coisa é tirar esta parte, porque o desequilíbrio químico afeta todas as áreas e pega essa parte mental. Então a gente tem que ter certeza que esta parte química está ajudando a seu favor, né? Para emagrecer, por exemplo, hoje a compulsão alimentar é um distúrbio e é difícil, se fosse fácil corrigir através de tratamentos psicológicos, mentais, muita gente já teria conseguido, mas a parte química atrapalha muito esse sucesso. Então, e hoje tem medicamentos incríveis que são superiores a resultados de cirurgia bariátrica, acessíveis, que a gente consegue acompanhar, que você faz isso, você vai fazendo e te ajuda muito nesse resultado, ajuda você chegar no seu equilíbrio químico para ver se realmente você tem uma questão emocional. E aí a gente indica, nós temos parceiros, mas fazer um tratamento emocional, mas primeiro corrigimos a parte química. Entendi. É como se a gente fosse, vamos eliminar etapas. Sim, eliminar etapas. Se não é daqui, é para lá e a gente caminha. Sim. E muitas soluções que a gente fala, né, que são soluções medicamentosas orais, a gente percebe que você elimina muito, você perde muito do que você toma, né? E que, então, para você ter mais efeito, com terapias injetáveis, você tem mais resultado. Então, fazendo um acompanhamento numa clínica que seja regularizada, com toda a responsabilidade médica adequada, com vigilância sanitária, e isso tem resultados incríveis, muito superiores à medicação oral. Então você consegue buscar esse equilíbrio mais rápido. Entendi. Gente, aí, ó, quanta novidade. Tá querendo emagrecer, quer ficar mais bonito? Quer ficar mais bonito? Ó, eles estão aí. Mas ó, a gente vai para um rápido intervalo e daqui a pouquinho a gente volta. Estamos de volta aqui no programa Sou Bem Sucedido. Estamos aqui hoje entrevistando o Pedro. Pedro, chip da beleza. Não sei se é isso que fala. Falam que é chip da beleza. É chip da beleza mesmo? É o chip da saúde? Que chip é esse? Pois é, falam muito desse nome. Esse nome não é adequado, né? Não faz nenhum sentido. A formatação dos implantes hormonais, eles podem, como qualquer medicamento, como qualquer solução que você vai buscar, tem que ser bem administrada e tem que ser muito bem entendida, e o seu objetivo também. Nada que você faça com o chip vai te fazer mais bonito, claro, né? Mas a questão hormonal interfere muito no seu desempenho. Sim. E hoje soluções de implantes, ou os chips, né, que são tubetes de silicone que você implanta na altura do bumbum, tem maior duração e ele tem uma efetividade porque ele não atravessa picos de entrega. Então, quando você faz isso com injeção ou via oral, você pega picos e aí a sua resposta pode confundir mais quimicamente seu organismo. Com os implantes, você tem uma entrega constante dos hormônios e isso faz é um processo mais natural, né? Então, com resultados melhores a longo prazo e menos efeitos colaterais. Mas chip da beleza, não. Não existe, né? Não existe. Agora, fica imaginando como é que pode aquele chip ele liberar certamente o hormônio na dose certa, né? E caber tudo lá dentro. É um conceito da cápsula, né? A cápsula, ela vai fazendo ele elimina por
por partes. Então é uma tecnologia muito avançada. E nisso o Brasil é inovador para o mundo. Que legal. Tem uma fábrica em Salvador desses implantes aqui que são referências. Então nós temos profissionais muito capacitados aqui, né? A parte de hormonologia. O Brasil é referência, vários congressos são feitos aqui, muitas discussões, materiais científicos desse processo são feitos com a ajuda de brasileiros. É um mercado muito interessante porque é muito eclético, você não tem grupos muito determinados, né? Então você consegue ver respostas disso. Há 20 anos fazem essas análises com respostas muito animadoras. Sim. E como é que ele dá com o médico o dia inteiro, hein? Minha irmã é médica, minha esposa é médica e ainda estão no instituto. Eu acho que a minha tarefa é justamente essa, né? Conseguir fazer a vida do médico mais fácil na parte burocrática, na entrega, para que ele possa estar fazendo o que ele faz de melhor, que é o entendimento da solução individual de cada um. Mas médico tem um jeito particular de pensar, né? Até para você ajudar uma linha diferente. A minha linguagem de estabelecer processos é muito diferente, né? Então, engessar, padronizar médicos é muito complicado. Sim. Então, eu tenho já há muito tempo, por conta da minha irmã e da minha esposa, essa experiência de tentar fazer a vida mais fácil e tentar usar um pouco das palavras que eles entendem melhor. Mas é um desafio, é uma forma de pensar diferente mesmo. Eu acho que todo médico, né, se o médico ele tem um bom administrador, um bom CEO, né, e se ele aprende a ter uma mentalidade empresarial, porque o médico, cara, eu vou falar porque eu já atendi. Vários você já atendeu? Médicos? O que eu mais atendo é médico. Eu tenho eu cuido da carreira de muito médico, na verdade, né? E muito médicos famosos até. Mas o médico, quando ele entende que ele se formou para ser médico, ele vai fazer muito bem, mas se ele não mudar a mentalidade dele, ele vai ser um operário, vai viver de plantão, vai viver de plano de saúde, vai viver de clínica lá, e se ele não mudar a cabeça dele, ele não vai ficar rico, vamos falar essa palavra. É verdade, precisa saber. Então, a proposta nossa, né, é uma sociedade com esses médicos e procuro gerar este sentimento de empresário, né, do entendimento do melhor horário, de performance, de produtividade, de resultado e como se comunicar, porque também não adianta só você fazer, você tem que saber se comunicar, usar isso, a entrada nas mídias sociais. Muitos não têm esse desenvolvimento natural e precisa. Hoje você não consegue se você não se comunicar bem. Então é um desafio e tem sido, os passos são mais longos, eu acho, do que algumas outras carreiras que já têm uma predisposição mais tecnológica, entendimento, mas a resposta do nosso grupo tem sido excelente. A gente tem desenvolvido uma parceria que tem resultado isso num atendimento melhor, uma qualificação melhor da resposta. E o Instituto? Onde você quer chegar com o Instituto? O Instituto é um sonho, né, que se fez realidade agora para entregar essas soluções, né, num lugar só. A gente tem vários médicos, está localizado no Higienópolis, Pacaembu. Ali na Pacaembu. E então tem motorista, é uma facilidade, né? Motorista não paga, você deixa seu carro lá tranquilo para você ter seu atendimento. E ele tem não só a parte médica, mas a gente também tem soluções estéticas. Então, quando você começa, muito dessa busca que a gente procura atender está relacionada a essa autoestima, né? A sua performance, como fazer isso melhor. A parte estética também contribui nisso, né? A parte estética ajuda mais nos sintomas do que na causa dos problemas, a parte médica mais na causa, mas a gente procura entregar essa solução inteira. Então, a gente, o Instituto Garode, juntou-se com a Fisioforma, que é uma clínica de estética há 30 anos no mercado,
e a gente tem essa solução toda com a junção, a gente entrega uma solução única para os nossos pacientes. Que legal, poxa, que legal. Então Bem tem legal. dermatos lá. Tem dermato, tem soluções de tecnologia, vários equipamentos de ponta agindo no processo do envelhecimento, gordura localizada, também na parte do rosto, né, na redução de rugas, para entregar uma longevidade melhor, que você esteja em paz, feliz com o seu eu, com o seu resultado, o seu alcance. Sim. Ou seja, dá para você ficar bonito, bonita, dá para você cuidar da sua saúde, que basta procurar no lugar certo e se cuidar, né? Seria uma honra poder entregar tudo isso que nós temos às pessoas, ver o que a medicina, em que nível a medicina está. A medicina está muito avançada. Muito avançada. Soluções estão vindo o tempo todo, né? Remédios incríveis, com segurança, procedimentos com segurança. Você acredita que eu trouxe aqui o Dr. Charles? Ele é um cirurgião plástico. E, cara, ele estava falando para nós aqui um pouco sobre tratamento com células troncos, não sei o quê. Se você que está assistindo, procura lá a entrevista do Dr. Charles, procura lá que vocês vão ver. O cara parece para cima, ele tá com o botox em dia, ele deve usar, fazer laser, ele pode fazer... Cara, zero. A pele do cara... Perfeita. Perfeito, não tem um cabelo branco, cara. E ele mostrou foto de antes e depois, mostrando. Então, assim, existe muita tecnologia, a medicina está muito avançada, só não usa quem não quer. É verdade. Está aí, está disponível para nós, né? Sim. Então, tá ao alcance. É um convite que você se conheça primeiro, né? Veja com outros olhos, para ver, será que a gente sabe qual é a nossa melhor versão? Sim. Até onde a gente pode chegar? Esse é um desafio. Será que eu estou tirando tudo que eu posso fazer de mim mesmo? Então, é um convite para tentar descobrir a sua melhor versão. E a clínica, sobre expansão, o que você pensa para a clínica? Nós começamos em Alphaville e trazemos isso para São Paulo, né? Mas vocês continuam em Alphaville também? Continuamos em Alphaville também. Agora, a ideia é entrar para esse interior. A parceria com a Fisioforma, que já tem as clínicas de estética no interior de São Paulo. Nós estamos desenvolvendo um processo para entregar. Franquias, não? O modelo é franqueado, né? Então, eu acho que seria só uma acomodação desse modelo de atendimento para entregar a solução completa dessa melhor versão. Estamos indo para esse caminho. E muitos dos protocolos são sua esposa que montou? Sim. Os protocolos são feitos, a doutora Rebeca é a diretora médica, mas em conjunto com o corpo clínico, esse método de acompanhamento, o método Garode de acompanhamento da entrega de resultados. Legal. Porque senão fica uma coisa muito etérea, precisa ter esse horizonte definido para a gente alcançar essa melhor versão possível. Ou seja, não é algo eterno, tem um começo e meio fim. Começo, meio fim, tem que ter. Legal, legal. Cara, fala um pouquinho de novo pra gente aqui, que a gente vai aparecer agora na tela, o endereço da clínica, tanto em Alphaville quanto aqui em São Paulo, para o pessoal que quer procurar vocês, até para que possa estar indo lá. Nós estamos em Higienópolis, Pacaembu, na Avenida Arnolfo Azevedo 229. O nosso Instagram é Instituto Garode. Estamos também em Alphaville, na Copacabana 325. O Instagram é Doutora Rebeca Garode. Legal. Poxa, que obrigado pela oportunidade, aqui, viu? Poxa, que legal. Parabéns pela tua história. Cara, eu tenho certeza que o teu pai, de onde ele estiver, tá muito orgulhoso de você, viu? Tomara. Então tenho certeza absoluta. Eu acho que todo esse pegar no pé é porque ele sabia do seu potencial e da sua capacidade. Eu acho que a gente tem que ter esse compromisso de entregar, né? Não só para o meu pai. Eu acho que a gente tem que... Não dá para parar, né? A gente tem que entregar, tem que tentar o melhor nosso. Sim. Não é uma questão... O sucesso não pode ser só financeiro. O sucesso tem que ser você entregar algo de qualidade, algo bom que faça diferença na vida das pessoas. Sim. E que bom que um dia ele chegou para você e falou, presidente disso aqui agora. Né? Foi demais, um desafio
em pensar na hora, não conseguia pensar muito e as coisas foram acontecendo. Foi desafiador, mas tenho muita honra de ter feito tudo o que fiz. Legal. E onde estamos. Legal. Poxa, obrigado. Obrigado, Júnior. Obrigado você também aí que acompanha a BMC News. Olha, acabou o programa agora, mas se você for lá no canal do YouTube, lá na BMC News, você já vai encontrar, neste momento agora, está sendo colocado esse programa. Eu queria que você compartilhasse para o máximo de pessoas possível. E lá também tem vários programas lá do Sou Bem Sucedido, onde você pode acompanhar algum que você não assistiu e também acompanhar a nossa programação, tá bom? Um abraço para vocês, até semana que vem. Tchau.